Antes de qualquer coisa, quando iniciamos o nosso dia colocando Deus em primeiro lugar, estamos fazendo mais do que um simples ato de devoção. Estamos estabelecendo uma direção espiritual para tudo o que iremos viver. A Bíblia nos ensina claramente que existe uma bênção especial reservada para aqueles que escolhem honrar o Senhor logo ao despertar. O salmista declara em Salmo 34:1: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E em Salmo 113:3 está escrito: Do nascimento do sol até ao seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Quando começamos o dia exaltando o nome de Deus, reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas e que a sua presença é o fundamento da nossa força, da nossa paz e da nossa direção. É por isso que Jesus nos ensinou em Mateus 6:33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta não é apenas uma recomendação espiritual, é uma chave que abre portas, alinha o coração e estabelece proteção divina sobre nós. Muitas pessoas iniciam a manhã sobrecarregadas, preocupadas ou distraídas com os desafios da vida. Mas quando começamos o dia declarando as promessas de Deus, renovamos a nossa fé e reafirmamos quem Ele é para nós, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso provedor e o nosso guia fiel. Declarar a palavra do Senhor logo pela manhã não é um ritual vazio, mas um ato de fé que muda ambientes, transforma pensamentos e fortalece o espírito. Por isso, ao levantar-se antes de olhar para as circunstâncias ou ouvir qualquer outra voz, volte o seu coração ao Senhor. Honre-o, agradeça, declare a sua bondade e relembre as promessas que Ele já liberou sobre a sua vida. Quando você coloca Deus no centro do seu dia, todo o resto encontra o lugar certo. E quando sua palavra é a primeira semente lançada sobre o seu coração, você caminha em vitória, paz e propósito desde os primeiros minutos da manhã. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e alinhamos o nosso coração com a sua palavra, algo extraordinário acontece. Começamos a viver dentro da dimensão da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Essa aliança não é apenas histórica, ela continua viva, eficaz e acessível a todos aqueles que ouvem e obedecem à voz do Senhor. Em Deuteronômio 28, Deus revela de forma clara o que acontece quando escolhemos caminhar segundo a sua direção. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:8-2. Esta promessa é profunda. Ela significa que o Filho de Deus não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que corre atrás dele. Quando o coração está rendido ao Senhor, quando as nossas decisões são guiadas pela sua vontade, e quando a nossa vida diária revela obediência, a mão de Deus se move de maneira poderosa e constante. A Escritura continua dizendo que seremos benditos na cidade, e benditos no campo, benditos ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28:3. Isso significa que a presença de Deus não limita sua ação a lugares específicos. Onde quer que você esteja, a provisão, o favor e a proteção do Senhor te acompanham. A bênção de Deus não depende do cenário, da economia, das circunstâncias ou das portas humanas. Ela depende da fidelidade dele e da nossa disposição de caminhar com ele. A imagem bíblica dos celeiros cheios e das colheitas abundantes representa mais do que prosperidade material. Significa viver debaixo da suficiência do Senhor, sabendo que Ele cuida do alimento, da força, das oportunidades, das conexões e de tudo aquilo que sustenta a nossa jornada. Significa viver não com medo da falta, mas com confiança na fonte inesgotável que é o próprio Deus. E quando declaramos essas verdades pela manhã, unindo fé e obediência, ativamos o ambiente espiritual onde essas promessas se cumprem. O dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser um terreno fértil onde a bênção de Deus se manifesta em detalhes, decisões e direções que só Ele pode conduzir. Assim, ao avançar no seu dia,
Faça isso com a certeza de que a aliança do Senhor está sobre você. A bênção não é ocasional. Ela é um estilo de vida daqueles que escolhem ouvir a voz de Deus. E quando você caminha em aliança, você não apenas vive abençoado, você se torna um canal de bênção por onde quer que passe. Quando vivemos debaixo da aliança do Senhor e caminhamos na obediência à sua palavra, abrimos espaço para experimentar não apenas bênçãos materiais e direção divina, mas também a manifestação do poder sobrenatural de Deus em áreas profundas da nossa vida. A Escritura declara em Isaías 53:5 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta verdade não é simbólica, ela é espiritual real e presente para todo aquele que crê. A cura que vem de Deus alcança o corpo, a mente e a alma. Ele restaura aquilo que a doença tentou roubar, renova forças onde havia desgaste e devolve paz onde antes havia inquietação. Quando você entrega o seu dia ao Senhor, está também entregando cada dor física, cada preocupação emocional e cada ferida interior aos cuidados do médico dos médicos. O Senhor não apenas cura, Ele restaura completamente. Mas a cura é apenas uma parte daquilo que Deus deseja derramar sobre a sua vida. Ele também promete proteção constante. O Salmo 91 nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que no momento em que você escolhe permanecer na presença de Deus, uma cobertura divina é estabelecida sobre você, sua casa, sua família e tudo aquilo que pertence a você. Nenhuma arma espiritual, emocional ou física formada contra os filhos de Deus prosperará, como afirma Isaías 54:17. Além da cura e da proteção, há também libertação. Muitas vezes carregamos fardos que não são visíveis aos olhos humanos. Medos, ansiedade, opressões, ataques espirituais, padrões negativos e ciclos emocionais que parecem se repetir. Mas onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. O poder de Deus quebra cadeias, destrói fortalezas espirituais, silencia vozes de acusação e desfaz toda a obra do inimigo. A presença do Senhor traz clareza, paz e força para caminhar acima das batalhas. Ao declarar a palavra de Deus e entregar a Ele cada área da sua vida, você está permitindo que o sobrenatural toque o natural. Está permitindo que o céu interfira naquilo que a terra não pode resolver. Está convidando o poder de Jesus Cristo a agir na sua saúde, nos seus pensamentos e no seu ambiente espiritual. Não existe enfermidade que Ele não possa curar, não existe ataque que Ele não possa vencer, não existe corrente que Ele não possa quebrar. Por isso, ao seguir com o seu dia, faça isso confiante. O Deus que te abençoa também te cura, te guarda e te liberta. Caminhe sabendo que o sangue de Jesus te cobre e que a mão poderosa do Senhor vai à sua frente, ao seu lado e atrás de você. Onde Ele está, ali sempre haverá vitória. Quando o Senhor cura, guarda e liberta a nossa vida, Ele também estende sua mão poderosa sobre aquilo que é mais precioso para nós, a nossa família, os nossos relacionamentos e o caminho que precisamos seguir. Deus não opera apenas no individual. Ele transforma ambientes, restaura lares e conduz destinos com sabedoria perfeita. A palavra afirma em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A direção divina começa quando entregamos ao Senhor não apenas as nossas necessidades, mas também as pessoas que fazem parte da nossa jornada. Relacionamentos podem ser fonte de alegria, mas também podem carregar marcas de conflitos, mágoas e rupturas. Porém, o Deus que restaura o coração humano também restaura vínculos. Assim como Ele reconciliou José com seus irmãos e transformou lágrimas em testemunho, Ele também é capaz de trazer cura para casamentos desgastados, entendimento para pais e filhos, e perdão para feridas profundas que se arrastam há anos. Deus deseja que os nossos lares sejam lugares de paz e não de divisão.
Ele deseja que a sua presença seja sentida nas conversas, nas decisões e no ambiente espiritual da casa. Quando buscamos o Senhor, Ele derrama mansidão onde havia conflito, sabedoria, onde havia confusão e amor, onde havia frieza. Ele transforma lares comuns em moradas da sua glória. Além disso, o Senhor se preocupa com o rumo da nossa vida. Muitos enfrentam diariamente decisões complexas, dúvidas sobre o futuro, caminhos incertos e opções que parecem confusas. Mas Deus nunca deixa seus filhos caminhar às cegas. A Bíblia diz, em Salmo 32:8, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa que Ele não apenas mostra a direção. Ele caminha conosco, vela pela estrada e fecha portas que trariam destruição, enquanto abre portas que conduzem ao propósito. Em Apocalipse 3, 7, 8, o Senhor afirma ser aquele que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Quando confiamos nele, não precisamos temer oportunidades perdidas ou decisões equivocadas. Ele é o Deus que organiza encontros certos, alianças saudáveis e conexões que fortalecem o propósito. E da mesma forma, remove pessoas, ambientes e influências que nos afastariam do melhor dele para nós. Por isso, ao dedicar a sua manhã ao Senhor, apresente-lhe a sua família, seus relacionamentos e seus caminhos. Peça que ele seja o centro do seu lar, o equilíbrio das suas decisões e a sabedoria dos seus passos. Quando Deus dirige o lar, encontra paz. Os laços são restaurados e a vida segue na direção certa, mesmo quando não entendemos completamente o processo. Quando entregamos ao Senhor os nossos caminhos e permitimos que Ele direcione cada passo, começamos a perceber que Deus não apenas nos guia, mas também nos leva a um nível de crescimento e rompimento que vai além do que poderíamos imaginar. O propósito de Deus não é que vivamos estagnados, presos em ciclos de limitações, atrasos ou frustrações. Ele é o Deus que restaura, acelera e conduz seus filhos ao cumprimento das promessas. A Bíblia declara em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Isso significa que tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, sonhos chamados oportunidades, crescimento continua de pé, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ele é fiel para cumprir. Existem momentos em que a caminhada se torna difícil e parece que nada está avançando, mas muitas vezes é no silêncio de Deus que Ele está preparando os maiores rompimentos. Ele transforma períodos de espera em testemunhos de vitória, e aquilo que parecia demora se torna aceleração divina no tempo certo. A palavra nos mostra esse princípio na vida de Jó. Apesar de suas perdas, lutas e dores profundas, Deus não apenas restaurou, mas lhe devolveu em dobro tudo o que fora tirado. Jó 42:10. Essa é a natureza do Deus que servimos. Ele não só reverte situações impossíveis, como também restitui além do que o inimigo tentou roubar. O rompimento de Deus não é apenas uma melhoria. É uma mudança drástica de nível, onde portas se abrem, conexões, surgem recursos, fluem e oportunidades inesperadas aparecem. O crescimento também faz parte desse processo. Deus quer ampliar a sua visão, fortalecer sua fé, aumentar sua capacidade e torná-lo apto para viver aquilo que ele planejou. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de crescer espiritualmente, emocionalmente e até profissionalmente, para que você se torne um testemunho vivo da bondade e do poder de Deus. Ele capacita, treina, molda e prepara seus filhos para influenciar, liderar e impactar. E no centro de tudo isso está o propósito. Cada pessoa carrega dentro de si um chamado específico, um design divino que Deus colocou desde o ventre. Muitas vezes esse propósito é abafado por preocupações, medos ou circunstâncias inesperadas. Mas quando a presença de Deus invade a vida, o propósito adormecido desperta novamente. Ele reacende sonhos,
restaura a visão, realinha motivações e nos coloca na direção certa. Nada que Deus planejou para você será cancelado por mãos humanas. Nada será bloqueado por limitações, injustiças ou ataques. Quando Deus decide abrir um caminho, Ele abre. Quando Ele decide levantar alguém, ninguém pode impedir. E quando Ele libera rompimento, até aquilo que parecia perdido se torna parte da construção do testemunho. Por isso, avance no seu dia com confiança. O Deus que dirige seus passos também é o Deus que te conduz a níveis maiores, acelera promessas, restaura o que se perdeu e te introduz no propósito pelo qual você nasceu. Nada está atrasado. Nada está perdido. Em Deus, tudo está sendo preparado para o tempo perfeito. Quando experimentamos o rompimento e o propósito de Deus sendo restaurado em nossa vida, não apenas avançamos externamente, mas também somos chamados a crescer internamente no nosso espírito. O Senhor não deseja apenas mudar circunstâncias. Ele deseja transformar o coração. A verdadeira vitória começa na vida interior, onde o Espírito Santo opera, avivamento renova forças e derrama uma paz que não depende das situações ao redor. A Bíblia declara em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus. Ela é o alicerce que sustenta o cristão em meio aos dias difíceis e a âncora que mantém a alma firme quando os ventos sopram mais fortes. Quando buscamos o Senhor pela manhã e entregamos a Ele cada preocupação, cada pensamento e cada expectativa, estamos recebendo uma troca divina. Ele recolhe a ansiedade e devolve descanso. Ele tira a inquietação e entrega a estabilidade espiritual. Junto com a paz, o Senhor derrama a alegria. A Bíblia declara em Neemias 8:10: "A alegria do Senhor é a vossa força." Isso significa que a verdadeira força não vem da motivação humana, nem depende das circunstâncias serem favoráveis. A alegria que vem de Deus nasce da certeza de que Ele está no controle, trabalha em nosso favor e transforma todo o cenário para o bem daqueles que o amam. Essa alegria sustenta, levanta e renova forças, até mesmo quando o corpo ou a alma parecem cansados. E onde há paz e alegria, o Espírito Santo acende o avivamento. Ele desperta o desejo de orar, reacende a paixão pela palavra e fortalece a fé para crer em milagres. O avivamento não é apenas um sentimento momentâneo, mas uma chama contínua mantida pela presença de Deus. Ele nos transforma em homens e mulheres que carregam fogo espiritual, que não se envergonham do Evangelho e que vivem com ousadia para testemunhar do nome de Jesus. O Senhor também nos chama a ser luz e sal neste mundo. Isso significa viver com sabedoria, compaixão, integridade e autoridade espiritual. A presença de Deus em nós não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para que vidas sejam transformadas através do que carregamos. Quando somos guiados pela paz de Cristo, fortalecidos pela alegria do Senhor e despertados pelo fogo do Espírito, nos tornamos instrumentos de impacto espiritual onde quer que vamos. Por isso, ao seguir com o seu dia, faça isso com o coração aquecido pela presença de Deus e com a convicção de que Ele está renovando sua mente, fortalecendo sua fé e enchendo o seu espírito com vida nova. Onde o Senhor está, o medo perde força, a ansiedade perde voz e a escuridão perde espaço. Caminhe confiantemente sabendo que o Espírito Santo te guia, te sustenta e te capacita para viver acima das circunstâncias e plenamente no centro da vontade de Deus. Depois de colocar Deus em primeiro lugar, meditar em suas promessas, declarar cura, proteção, restauração, direção, propósito e experimentar o avivamento do Espírito Santo, chegamos ao momento de selar tudo o que foi liberado sobre a nossa vida. A Bíblia afirma em Marcos 11:24, "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Por isso, não encerramos esta mensagem apenas com palavras, mas com fé ativa, colocando confiança total no Deus que ouve e responde.
Este é o momento de entregar ao Senhor cada detalhe do nosso dia, as decisões que iremos tomar, os encontros que teremos, as tarefas que precisaremos realizar e declarar que nenhuma área ficará fora da sua presença. Quando apresentamos o nosso caminho ao Senhor, Ele estabelece ordem, traz equilíbrio e derrama favor. Cada passo é acompanhado pela bondade dEle. Cada desafio é enfrentado com a força dEle e cada vitória aponta para a glória dEle. Também é importante lembrar que a vida espiritual se fortalece na constância. Assim como o maná era renovado a cada manhã, a nossa comunhão com Deus precisa ser alimentada diariamente. Quanto mais declaramos a palavra, mais firme fica o nosso espírito. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais sensível fica o nosso coração. Quanto mais caminhamos em fé, mais claramente enxergamos o agir do Senhor. A mudança não acontece apenas quando ouvimos uma oração, mas quando decidimos viver uma vida de oração. Por isso, neste encerramento, fazemos declarações de fé. Declaramos que o dia de hoje será guiado pela sabedoria divina. Declaramos que a paz de Cristo guardará o nosso coração. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que a alegria do Senhor será a nossa força. Declaramos que a mão poderosa de Deus nos acompanha em tudo o que fizermos. E selamos tudo isso no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E agora, como parte desta jornada espiritual, convidamos você a permanecer conectado não apenas com esta oração, mas com uma rotina diária de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Escreva Amém ou Eu recebo para declarar sua fé e concordância com aquilo que foi liberado. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós para que todos os dias você receba orações, reflexões e palavras que fortalecerão sua vida espiritual. Que a graça do Senhor te acompanhe, que a sua presença te envolva e que a sua paz governe o seu coração durante todo este dia. E lembre-se, quando você começa o seu dia na presença de Deus, nada pode impedir o propósito que Ele já determinou sobre a sua vida. Vá em paz, caminhe em fé e viva hoje com a confiança de que Deus está contigo agora e sempre.